Você é esponja ou você é filtro? Numa metáfora ou numa analogia, a esponja é aquele que absorve tudo, sem fazer nenhuma distinção, separação. Já o filtro é aquele que até retém, absorve, mas ele sabe selecionar, separar o útil do inútil, o bom do ruim, o positivo do negativo. Por isso eu perguntei se você é esponja ou se você era filtro. Mas antes de tudo, nós precisamos reconhecer que é importante e necessário nós sermos esponja num certo sentido. Em que sentido? No sentido de sermos receptivos, abertos a acolher, a aprender, termos um coração aberto, cheios de interesse. O problema surge quando nós passamos a acolher, a absorver tudo, sem fazer nenhuma distinção, sem fazer nenhuma separação, sem filtrar. Então assim nós passamos a acolher o que é bom, mas também o que é ruim. E isso em todos os aspectos. Aí lá na nossa casa nós passamos a acolher, a receber todo tipo de gente, qualquer pessoa. Nós passamos a consumir, a absorver qualquer tipo de conteúdo. Assistimos qualquer coisa, ouvimos de tudo. Absorvemos as críticas, as ofensas. Todo tipo de pecado, todo tipo de impureza passa a habitar o nosso ser. Nós permitimos que o nosso coração se torne uma lixeira. Nós nos tornamos assim um reservatório aberto e imundo. Em Provérbios capítulo 25, no versículo 28, está escrito assim: como uma cidade desmantelada e sem muralha, tal é o homem que não é senhor de si mesmo. Aqui o texto sagrado está dizendo que aquele que não se autodomina, aquele que não é senhor de si mesmo, qualquer coisa entra nessa pessoa e qualquer coisa passa a dominar, qualquer coisa passa a poluir, porque aquele que não é senhor de si mesmo, ele não sabe dizer sim na hora certa e dizer não na hora certa. Ele não sabe filtrar. No contexto bíblico especialmente, as muralhas ao redor de uma cidade, elas serviam como proteção e defesa. Por isso nós vemos o intenso empenho de Neemias em reconstruir as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, porque as muralhas eram essa defesa. E nós muitas vezes nos encontramos como uma cidade sem muralha, como uma cidade sem muros, sem proteção. Qualquer coisa nos invade, nos polui, qualquer coisa passa a habitar dentro de nós e precisamos ter cuidado. Nós precisamos nos guardar para sabermos nos abrir para o que é bom, mas nos fechar para o que é ruim, para aquilo que quer nos destruir, nos tornar impuros. E aqui entra a necessidade de sermos filtros. O filtro até retém, recebe, mas ele sabe separar o bom do ruim, o positivo do negativo. Precisamos ser, no bom sentido, pessoas críticas, pessoas questionadoras, pessoas observadoras, pessoas seletivas. Por isso a palavra de Deus nos chama a vigiar. Por isso nós devemos usar o dom do discernimento, sabermos distinguir, sabermos rejeitar o que é ruim e acolhermos o que é bom. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 21, tem uma palavra muito clara a esse respeito que diz assim: examinai tudo e abraçai o que é bom. Examinai tudo, mas sabeis separar o que é bom. Nós precisamos entender e praticar essa palavra. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo de número 3, vai falar que Josafá seguiu os primeiros passos de seu pai. Tomando esta palavra, nós precisamos, ao nos inspirarmos em alguém, principalmente as pessoas próximas de nós, nós devemos escolher seguir aquilo que de positivo há na trajetória daquela pessoa. Se os primeiros passos de alguém foram positivos, vamos nos inspirar nesses primeiros passos, vamos nos inspirar nessa parte da jornada dessa pessoa. Se os últimos passos de alguém não foram bons, nós vamos rejeitar, nós não iremos nos inspirar sobre sermos questionadores. Lá em Josué, capítulo 5, versículo de número 13, vai falar que Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, ele viu diante de si um homem de pé com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Veja que Josué, ao olhar aquele homem desconhecido,
Ele não simplesmente acolhe, abre os braços, não. Ele vai questionar: és dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué é um cara questionador. Não sabia ele, é claro que ele estava diante do chefe do exército do Senhor, mas fato é que aqui Josué tem uma atitude positiva, que é saber naquele momento questionar, para não acolher de imediato, de forma imprudente, qualquer pessoa. A Virgem Maria, em Lucas capítulo 1, versículo de número 34, no contexto em que o anjo aparece para ela, anunciando que ela seria mãe do Salvador, ela questiona, não de forma incrédula, mas ela, de forma positiva, questionou como é que se faria aquele plano. Em Atos capítulo 17, no versículo 10 em diante, diz que logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo. Eles eram receptivos, eles eram como esponja, acolheram a palavra de Deus que estava sendo pregada. Mas olha só, indagando todos os dias, eles eram questionadores, eles eram curiosos, indagando nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Apesar de eles serem receptivos, acolhedores da palavra que estava sendo pregada, eles queriam saber, porque muitas vezes nós acolhemos de qualquer forma, nós ouvimos e nós não temos nenhum filtro para analisarmos se aquilo que nos está sendo transmitido é de fato algo de Deus, é de fato algo bom, é de fato algo que nós devemos receber e acolher. E esse ser filtro é ser maduro. É ser uma pessoa de experiência. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 14, está escrito assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. E o ser filtro, o fazer distinção, o separar, é uma marca de Deus e do seu reino. Lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 47, vai dizer que o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que é jogada no mar e recolhe peixes de toda espécie. Ou seja, acolhe tudo. Nós precisamos ser esses assim mesmo, que acolhe como uma esponja recebe. Mas olha o versículo 48. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Gente, nós precisamos aprender com o próprio reino de Deus. Então, que nós absorvemos como uma esponja, mas saibamos reter o que é bom como o filtro. E que filtremos não só aquilo que acolhemos, mas que também filtremos aquilo que transmitimos. Não é tudo que a gente tem que transbordar. Algumas coisas a gente precisa reter. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.